E a glória a Deus. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 3. Amém, amados? Enquanto você procura, eu quero louvar a Deus pelo privilégio, pela oportunidade de participar dessa festa maravilhosa, né? Vocês já estão mergulhados nela desde sexta-feira e a gente só tem escutado coisa boa, né? Que Deus tem falado, Deus tem ministrado, Deus tem bradado do céu. E nós viemos fazer aqui a conclusão do trabalho, né? Porque pela parte da manhã é o encerramento, aí à tarde, noite é só a celebração para terminar esses 3 dias de festa. Amém, irmãos? Mas quem já foi abençoado, dá um glória a Deus aí. Então nós vamos só fazer uma conclusão. O pastor César disse que a gente já está atrasado, né? Até porque a programação começa às 4 horas. E eu queria ficar aqui até 3 horas. Que aí vocês iam na cantina, almoçava e já voltava para o culto à noite. Já ficava uma coisa só, né? Já aproveitava para arrecadar uma grana aí para comprar. Efésios capítulo 3, pode sentar, irmão, pode sentar, fica à vontade. Queria fazer a conclusão aqui. Como nós falamos aqui, né? Quero agradecer a Deus, agradecer o pastor César por lembrar de nós. E toda vez que eu venho aqui, irmãos, eu me sinto abençoado, recompensado por estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem nos dado. Vocês estão me ouvindo bem, irmãos? Quem está me ouvindo bem, diga amém. Efésios capítulo 3, eu quero ler um versículo e trazer uma meditação nessa manhã, né? Para nós entendermos um pouco de tudo isso que Deus preparou para esses 3 dias aqui, né? Eu não sei se alguém já pregou em cima do tema, mas deve ter pregado, ou deve ter falado. Agindo Deus, quem impedirá, né? Uma falha que nós cometemos muito grande, às vezes, é isolar um texto da Bíblia para preparar uma mensagem direcionada. Mas texto sem contexto é pretexto, não é bíblico. Apesar de que muita gente pega esse texto para profetizar vitória, o agir de Deus em milagre, mas se você ler o contexto de Isaías, e esse momento aí, o que Deus ia fazer, o que Deus ia agir, o que Deus ia produzir, não era uma coisa muito boa em relação à vida humana. Era algo que Deus ia ministrar num povo rebelde, num povo que desobedeceu, num povo que virou as costas para Deus. Porque quem conhece o livro de Isaías e o contexto que estão vivendo ali, de um exílio, o pior exílio que o povo de Deus já viveu, a forma como Deus ia agir, muito dolorosa, muito penosa, mas tinha um propósito bom, que era salvar, resgatar e trazer o seu povo de volta à comunhão, de volta à adoração, de volta ao serviço. E essa é a única forma que Deus age, sem a permissão do homem, que isso aqui é importante a gente entender. Ah, Deus vai agir, agindo Deus, quem impedirá? Mas por incrível que pareça, quando se trata de bênção condicional, tem muita coisa que impede o agir de Deus, e impede mesmo. Amém, irmãos? Então não impede, olha para cá, não impede dentro desse contexto, que é um contexto de juízo, de castigo, de trazer o povo de volta ao arrependimento, à comunhão, ao raciocínio bíblico, a vida de intimidade com Deus. Mas se nós lermos hoje, nós vivemos na era do Espírito Santo. Nenhuma geração da face da terra foi tão mais privilegiada, abençoada, né, favorecida do que essa geração. Porque nesse contexto aqui não havia ação do Espírito Santo, havia ação direta de um Deus. No contexto do Novo Testamento, até a cruz, há uma ação de um Jesus, que é filho de Deus, mas é homem e é carne. Mas antes de Jesus subir, ele fez uma promessa. Ele disse: Deus veio, criou, estabeleceu, escreveu, determinou, agiu, sem precedente, sem concordância. Mas agora vem alguém que é semelhante a mim, e esse é poderoso, porque o Pai criou, mas habitou o tempo todo do lado de fora.
Eu vim, salvei, morri na cruz, mas toda a ministração foi externa. Mas esse que vem depois de mim, ele vai habitar dentro de vocês. Ele vai morar em vocês. Ele vai agir em você. Ele vai conduzir, Ele vai guiar, Ele vai lembrar, Ele vai convencer, Ele vai fazer toda a obra. Então não existe o agir de Deus nessa geração, irmãos, se não for via Espírito Santo. É Ele que fala, é Ele que convence, é Ele que chama, é Ele que quebra, é Ele que humilha, é Ele que levanta, é Ele que restaura, é Ele que realiza e estabelece toda a obra de Deus nesta geração. Quem está aí me ouvindo, diga glória a Deus. Vamos ler o versículo? Efésios 3, é muito conhecido. Como eu disse, eu queria fazer uma conclusão. Foi o que Deus colocou no meu coração. Desde o dia que o pastor César me convidou, a gente sabe da responsabilidade, da seriedade dessa igreja, que é uma igreja que ora, que jejua, que se prepara muito para esse evento, que vão buscar muito a face de Deus, para que quando alguém chegue nesse altar, abra a Bíblia, possa falar uma palavra da boca de Deus. Nós temos consciência disso, e por isso a gente foi orar, pedir misericórdia, e eu confesso que a gente preparou um monte de mensagens para pregar, tem até uns esboços aqui dentro da minha Bíblia, mas Deus disse não, fala isso aqui, e nós vamos falar o que Deus mandou. A gente é teimoso, né, irmão? Vamos lá. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Vamos lá, contextualizando. Aquele que é poderoso para fazer. Esse verbo fazer não está no tema da programação. Ele não é um derivado de agir. Sim ou não? Ele tem que correr para ganhar tempo. Sim ou não? Fazer e agir e realizar e operar é a mesma coisa. Sim ou não? Amém? Olha, vocês merendaram. Eu não merendei, mas vocês merendaram ali na cantina. Estão mais animados que eu. Então quem merendou, diga glória a Deus. Então você pode responder mais alto. Então vamos lá. Ora, aquele que é poderoso para fazer, para agir, para operar, para realizar, para estabelecer, para concluir. E aí você vai confabulando. Mas esse que é poderoso para fazer, porque Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele é sobrenatural, Ele é tremendo, Ele é glorioso, Ele é Senhor, Ele está no trono, Ele tudo pode fazer. E esse Deus vai fazer infinitamente mais. Irmãos, quando você lê essa palavra infinitamente, raciocina comigo. Para onde o campo da sua mente vai? Viaja. Para onde a sua mente vai? Então vamos lá. Pegue a sua mente e viaje para o infinito. Aonde é que ela vai chegar? Parece que não tem um ponto de partida e nem de chegada. E a gente entende isso como se fosse o nada, ou coisa nenhuma, algo inexistente. E uma das especialidades de Deus agir e trabalhar é justamente no nada. De Gênesis a Apocalipse, se nós lermos e estudarmos a Bíblia, nós vamos ver esse Deus glorioso operar tudo o que Ele fez, fazer, realizar, estabelecer, agir do nada, do infinito, daquilo que é invisível, daquilo que não existe. A esse Deus poderoso que faz e trabalha com o infinito, que a palavra grega é a palavra bara, Berashid bara Elohim, diga comigo, diga Berashid bara Elohim. Vamos lá? Vamos de novo? Bereshid bara. Você pode levantar sua mão no formato de punho e diga comigo assim: Bereshid bara Elohim. Vamos lá, Bereshid. Pergunta para o seu vizinho: o que foi que você falou? Pega no ombro dele, diga assim: você tem um Deus que trabalha no nada, no infinito, e que pode criar todas as coisas. Então diga: Bereshid bara
Elohim. Estende a mão e diga assim: o meu Deus é poderoso para criar, para fazer do nada todas as coisas. Quem crê nisso dá um glória a Deus, dá um brado de vitória, aplaude a Ele. Olha para o teu irmão e diga assim: quando você estiver em luta, dificuldade, adversidade, tribulação, fale 3 vezes: Bereshit, Bará, Elohim. Diga Bereshit, Bará, Elohim. Diga, nunca mais esqueça disso. O que é que você vai dizer? Quando é tradição judaica, eles iam para o muro da lamentação e ficava Bereshit, Bará, Elohim. Bereshit, Bará, Elohim. Eu estou na luta, eu estou na prova, eu estou na dificuldade, eu não tenho nada, estou passando tribulação, mas o meu Deus é poderoso e Ele vai fazer. O meu Deus é poderoso, Ele vai fazer. O meu Deus cria do nada. Elohim vai fazer, Elohim vai criar, Elohim vai trazer, Elohim vai produzir, Ele vai estabelecer. Bereshit Bará, Elohim. Bereshit Bará, Elohim. Deus é poderoso para fazer e para agir do nada, além daquilo que eu penso, que eu imagino, que eu quero, Ele vai fazer. Diga para o seu irmão, diga: acredite nesse Deus. Diga para ele as 3 palavras, diga agora, no ouvido dele. Não esqueça disso, vamos lá? Bereshit, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pensamos, desejamos, queremos. Só que tem um detalhe. E agora começa a pregação, porque vai aparecer uma palavra aqui depois disso aqui, tá certo? Infinitamente mais de tudo que pensamos. Depende da sua tradução. Na minha, cadê o versículo? Eu não vou pagar mais o cara da mídia não, ó. Não está o versículo aqui? Eu ia dar uma oferta para a turma da mídia, mas... apareceu aí, né? Agora quem vai dar é o pastor César. Já passei do pensamos. O próximo. Vai aparecer uma palavra aí. Na minha Bíblia está conforme. Como é que está na sua? Na minha Bíblia está conforme. Tem algumas traduções que está assim, de acordo. Como? Segundo. Conforme, de acordo e segundo. Da mesma forma, na mesma medida, na mesma proporção. Precisa ser assim. O agir de Deus hoje, via Espírito Santo, é de acordo, é conforme, é na mesma proporção. Aí como é que termina o versículo? Com o seu poder que opera. Operar não é agir? Sim ou não? Vamos lá, irmãos. Quem está vivo, acordado, diga amém, diga glória a Deus. Operar não é agir? Olha o que está dizendo. Bará, né? Aquele que cria, Elohim, o Deus Todo-Poderoso, Bereshit, que faz todas as coisas. Ele vai operar, Ele vai fazer, Ele vai criar, Ele vai estabelecer. Só que tem uma palavrinha: de conformidade, de acordo, na mesma proporção. Eu não vou perguntar, porque não precisa, né? Aquelas perguntas de crente, de evangélico, de irmão, de culto, que virou vício, né? Quem quer ser abençoado? Quem quer vitória? Quem quer ver o milagre de Deus? Quem quer o agir? Quem precisa de oração? São perguntas retóricas. Quem não quer ver, irmãos, o agir de Deus na sua vida? Quem não precisa de oração? Quem não precisa de vitória? Quem não precisa ser transformado, ser tocado, ser liberto, ser melhorado? Não interessa a palavra que você vai usar. Nós estamos aqui por isso, porque um dia Deus nos amou, nos salvou, nos resgatou, nos trouxe das trevas para a luz, colocou nosso nome no livro da vida. Nós somos salvos, herdeiros, co-herdeiros, libertos. Mas nós entendemos na palavra que esse processo é
passo a passo, nós vamos sendo transformados de glória em glória, sim ou não? Amém? E é um processo de santificação, de restauração, de renovação. Então, há sempre uma coisa a melhorarmos, porque se a gente ler a teologia aqui de Paulo, ao livro de Efésios, a ideia é que nessa proporção e nessa medida, nós vamos crescendo até chegar à imagem, semelhança e à plenitude de Cristo. Coisa que nós ainda não somos, mas graças a Deus que estamos querendo ser. Para isso estamos aqui buscando, aproveitando essa oportunidade dada por Deus. Quem está me ouvindo? Só que aqui nós estamos lendo Paulo, que está preso, que está ferido, que está mutilado, que está machucado, escrevendo para uma das suas igrejas mais amadas, porque foi a igreja pioneira para a porta da Ásia, para o evangelho para a Ásia. É dessa igreja que o evangelho vai chegar em Esmina, Tiatira, né? E outras, Filadélfia e outras cidades da Ásia, que o evangelho vai chegar. Tudo começa em Éfeso. Mas se você abrir a sua Bíblia no capítulo 19, do versículo de Atos, no livro de Atos, no capítulo 19, né? Você vai ver o início dessa igreja, quando Paulo chega em Éfeso. E é muito legal isso aí, é muito interessante, porque a Bíblia fala que Paulo vai para lá, numa visão de Deus, porque no coração dele ardia a chama missionária, e tudo que ele queria era alcançar a Ásia, como ele alcançou, né? A gente lê no Apocalipse 7 igrejas da Ásia, mas não tinha só 7 igrejas. Por exemplo, tem uma muito conhecida que não está lá, né? Você vai lembrar de Esmina, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, Éfeso, Pérgamo, sim ou não? Quem está lembrando aí? Mas você não vai ler Herápolis. Mas tinha a igreja em Herápolis, que era onde vinha a água morna. E tinha outras igrejas, mas todas elas foram alcançadas a partir do ministério de Paulo estabelecido na igreja de Éfeso. Pastor, por que o senhor está falando disso? Porque se você ler o versículo que a gente leu, tá? Dá uma olhadinha aqui, deixa eu botar o óculos. Em cima do versículo 14, na minha Bíblia, está aberta em Éfeso. Eu não sei se a sua tem, mas a minha tem uma temáticazinha. Está dizendo assim, olha, Paulo ora novamente pela igreja. O texto que nós lemos, irmãos, está dentro de um pedido de oração, de intercessão de Paulo. Eu vou repetir, ele está preso, ele está escrevendo da cadeia, ele está perto de morrer, ele está quase que tuberculoso, cego, ferido, quebrado, amarrado, machucado, né, na linguagem cearense, lascado. Mas mesmo de lá ele faz uma oração, porque ele escreve essa carta da prisão para os irmãos de Éfeso. Porque não existe, é como filho, não tem aquele que a gente ama mais, ama a todos. Mas ele tinha uma conexão espiritual poderosa, porque foi lá que tudo começou. Quem está me ouvindo, diga amém. E se você abrir a sua Bíblia em Atos 19, quando Paulo chega nessa cidade para fazer esse trabalho, para estabelecer essa obra, amém, irmãos? A Bíblia fala que Paulo encontra, alguém abriu aí? Quem já leu essa mensagem? Quantos homens Paulo encontra lá? Ele prega, ele começa a pregar nas escolas. Alguém já está pesquisando aí. Você sabe quantos homens Paulo encontra lá, nessa cidade, para começar a obra? 12 homens. Diga para o seu irmão, diga a igreja, diga toda a igreja da Ásia, diga o evangelho foi para a Ásia, diga tudo começou com 12 homens. Mas eu estou indo para esse contexto, porque é o começo da igreja. Aqui onde nós lemos, aqui onde nós lemos é o fim. Nós estamos lendo já quando Paulo vai morrer. Está mandando o último conselho, o último recado para a igreja. Mas antes, quando começou, ele encontra 12 homens. Olha cá, reúne esses homens. E ele quer saber, ele faz uma pergunta que era o que nós queríamos compartilhar com você nessa manhã. Ele faz uma pergunta. Os camaradas, pelo que nós entendemos, já ouviram o evangelho, os 12, já creram no evangelho, tá certo? E Paulo, quando chega, não pergunta: vocês são ricos?
vocês são pobres, vocês são feios, vocês são bonitos, vocês são importantes, vocês têm faculdade teológica, vocês têm formação. Olha aí, irmão, dá uma olhadinha. Qual é a pergunta que Paulo faz para esses homens? Paulo olha para eles e pergunta assim: olha para cá, irmãos, vocês já receberam o Espírito Santo? Eles já criam, já estavam no caminho, já estavam decididos viver por Jesus. Olha para cá, a única pergunta que Paulo faz para eles, eu vou repetir de novo. Paulo não perguntou quem era eles, o que eles queriam, se era casado, se era solteiro, se era crente, se era, não. Paulo disse: vocês já receberam o Espírito Santo? Se alguém abriu a Bíblia aí, vai ver a resposta que eles deram. Parece uma resposta tola, mas é uma resposta interessante. Por isso que eu fiz aquela introdução, né? Que essa geração é a geração mais privilegiada da face da terra. Porque nessa resposta aí você vai entender. Eles vão dizer para Paulo assim, ó, tá aí? Nunca ouvimos falar que existe Espírito Santo. Nunca ouvimos. E você já ouviu. Nunca conhecemos. E você já conhece. Nunca experimentamos. E você já foi cheio do Espírito Santo. Já tem intimidade com o Espírito Santo. Amém, irmãos? Aí Paulo diz assim: como é? Como é essa história? Nós nunca nem ouvimos falar. Depois vocês vão ouvir agora. Vão experimentar agora. Vão se encher agora. Sabe por quê? Eu vou contextualizar bem rápido, porque o tempo está passando. Vai para cá. Porque Éfeso era a capital daquela província romana da Ásia. Era uma grande metrópole. E lá, irmãos, era o centro da peregrinação, da idolatria. Quem lembra de Efésios 5, 17 ou 18? Alguém me ajuda aí, que eu não anotei nada aqui. Que o Espírito Santo muda o negócio e a gente tem que obedecer. Quando Paulo diz assim: enchei-vos do Espírito Santo, mas não se embriaguem com vinho. Aí tem que ler todo o texto, para não ter pretexto e entender o contexto. Por que Paulo está pregando isso? Porque lá nessa cidade tinha o maior templo de peregrinação da deusa Diana. E lá a cultura do culto era: você vai ter que beber até se embriagar. E quando você estiver muito bêbado, você tem que se prostituir com as 800 mulheres que estão aqui postas, para vocês adorarem o culto ao Baco. Então olha só, ele pega 12 homens e diz: nós vamos aqui implantar o Evangelho. Paulo passou 3 anos na cidade de Éfeso, 3. Quando ele decide ir embora, é aquela choradeira, porque ele diz: o Espírito Santo me visitou e me ordenou eu ir para Jerusalém, mas lá eu vou ser preso e eu vou morrer. E começou a choradeira: não vai, eu estou pronto. O Espírito Santo me revelou, e eu sei que eu vou para as cadeias, eu sei que eu vou para a prisão, mas eu sei em que eu tenho crido, que Ele é poderoso para fazer muito mais. Paulo entrega a sua própria vida para pregar o Evangelho. Só que ele está desafiando os 12, dizendo: ei, sem Espírito Santo vocês não vão conseguir pregar o Evangelho, estabelecer o reino, ganhar esses idólatras, porque essa cidade é maligna, tem muito demônio. Mas em 3 anos, Paulo pregando naquela cidade, cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que até os magos, os que mexiam com magia negra, levaram seus livros para ser queimados em praça pública, porque grande foi a obra do Espírito Santo naquela cidade, grande foi o mover do Espírito Santo, grande foi a salvação que Deus produziu naquela cidade. Mas começou como? Paulo, vem cá, vocês 12. Nós conhecemos o batismo de João, nós conhecemos o batismo, não é esse não. Vocês vão receber o Espírito Santo. E se encheram do Espírito Santo, e a obra foi estabelecida.
Vamos lá para o Efésios. Segundo o poder que opera em nós. Vamos partir para a conclusão por causa do tempo. Tem um ditadozinho que a gente prega quando a gente prega sobre oração. Muita oração, pouca oração. Não conhece não, irmãos? É um ditadozinho. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Hoje nós estamos vivendo num contexto parecido. Estar aqui é muito glorioso. É o melhor lugar para se estar. Estamos fazendo a melhor escolha na presença de Deus, na unção de Deus. Obra cá, irmãos. Mas quando nós saímos, quem lembra da transfiguração? Jesus lá no monte era tão glorioso, tão poderoso, que o pobre do Pedro, né, o Pedrão, Pedroca, Pedra 90, disse: Senhor, sabe uma coisa? Nós vamos morar aqui. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, porque aqui nós estamos vendo é a glória. Aqui só tem glória, aqui só tem unção, aqui só tem anjo, aqui só tem céu. Jesus disse: não, mas lá embaixo tem uma realidade. Lá tem endemoniado, lá tem doente, lá tem pobre, lá tem alma para salvar. A gente quer viver aqui, olha para cá. Mas quando terminar isso, nós vamos voltar para o mundão. Eu vou contar para vocês as duas últimas experiências que eu tive essa semana. A primeira, eu fui fazer um material da igreja numa lan house, num negócio aqui em Pacajus. Quando eu mostrei o material da igreja para a moça, eu fui pregar ontem em Antônio Diogo. Passei o dia lá pregando para casais. E eu fui levar um material para ela fazer, a moça fazer para mim, tirar umas xerox. A moça só fez a primeira xerox. Na segunda ela desabou a chorar. E a outra moça que trabalha com ela, morrendo de vergonha, botou a mão na cabeça, tipo assim: como é que pode, atendendo um cliente, um pastor, ela faz um negócio desse? A moça se levantou e disse: meu senhor, me perdoe, é que ela está com problema. Ela está com problema. Eu disse: não, mas nós estamos aqui para ajudar, vamos orar por ela. A moça, eu não falei nada, eu não disse nada. Eu cheguei: moça, faça essa xerox para mim, que eu vou precisar amanhã levar para porque também eu vou levar para a Morada Nova. Semana que vem nós vamos pregar lá também. Aí eu vou fazer logo um bocado aqui. Prepara para mim aí. E ela pegou o material, foi fazer. Não sei se eu aqui no celular falando com alguém. Quando eu olhei, a moça estava chorando em cima do papel. Destruída. Quando foi na sexta noite, nós fomos para a igreja, para a escola bíblica. E eu cheguei lá um pouco atrasado, que eu vim deixar os meninos aqui, que tocaram aqui na sexta. Foi na sexta, foi, pastor? Que eles tocaram aqui, eu vim deixar os meninos, que eles queriam ficar com o carro. Eu digo: não, o carro é meu, eu não vou dar para vocês não. O pastor César que manda buscar vocês. Mas como ele não mandou, eu tive que deixar eles. Aí, irmãos, eu vim deixar eles aqui e voltei. Eu fui para a igreja, bem a igreja, deixei lá e tal, e vim para cá. Quando eu voltei lá, estava minha esposa lá sentada com uma irmã, que está indo há pouco tempo na igreja. Eu assustei quando eu entrei, que eu vi a irmã simplesmente soluçando, desabando por causa do casamento. Mas o que é que eu estou falando aqui, irmãos? Isso que Deus está fazendo aqui, quando Deus cria uma situação dessa, Deus traz o seu povo para encher de unção, para encher de glória, para encher de poder, para encher do Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque tudo que Deus faz, tanto lá em Isaías, que era um contexto diferente, era um contexto de juízo, de castigo, viu, gente? Leia a história de Israel, você vai entender que isso aí, agindo Deus quem impedirá, não era bênção. E era porque o alvo de Deus era trazer o povo de volta. Era arrebentar com o povo, quebrar que nem arroz de terceira, fazer eles caírem em si, se arrepender, se converter e voltar. Quem está entendendo? Mas nesse contexto aqui, era do Espírito Santo. Eu não vou fazer nada, eu não vou conseguir nada, nem Deus. Quem lembra? Eu não lembro onde é que está o texto, pastor. O senhor que conhece bem, os pastores que estão aí, pastor R. Filho, abra cá. Mas tem um texto na Bíblia, eu não vou lembrar, porque agora eu não anotei nem nada, mas eu me lembro que era a cidade de Jesus, que Jesus saiu de lá, porque não conseguiu fazer um milagre, porque o povo era incrédulo. Deus não conseguiu agir por causa da incredulidade. Então tem coisas que impedem sim o agir de Deus, principalmente na era do Espírito Santo. Porque Deus opera, Deus age, Deus produz, Deus faz via Espírito Santo. Está dizendo aqui, olha,
Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu peço, do que eu penso, do que eu quero. Mas vem a palavra, conforme. Aí é uma condicional. Quem está me ouvindo, irmãos? De acordo, na mesma, por isso que é importante. A visão desse pastor, nessa igreja, está aqui. Buscando fogo, chamando torre de oração. Olha, pastor, esse pastor é doido. Eu acho que ele nem namorar, ele não namora. O negócio dele é só oração. É jejum. Esse homem não faz mais nem menino. Não, mas que não faz menino, eu sei que ele não faz há muito tempo. Mas tudo bem. Vamos orar por ele. Mas vamos lá, né? Esse pastor não faz outra coisa. Ele só quer saber de orar, de jejuar, ler a Bíblia. Mas é por quê? Porque vamos lá. Gente, nós somos seres humanos. Estamos no processo da santificação, olha para cá. Mas nós temos um grande desafio. Nós ainda não estamos no céu. Nós não virou anjo ainda. Nós não temos um corpo glorificado ainda. Porque tem gente que se empolga tanto com essa unção do Espírito Santo que viaja na maionese. Tipo assim, pastor, pois eu não tenho mais tempo de me chatear. Irmão, pelo amor de Deus, se você disser que você não se chateia, você está mentindo. Ou no trabalho, ou no trânsito, ou no dia a dia. Eu estou dando só um exemplo. Se a gente abrir o leque, vai embora. Se você disser que você não se aborrece, que você não se entristece, não fica chateado ou decepcionado com alguma coisa, então você já virou anjo, já morreu e ninguém sabe. Mas se você é de carne e osso, né, tem uns que é mais osso do que carne, mas tudo bem, né? Olha lá, nós vivemos no mundo. Aqui essa atmosfera é a melhor possível. Nós estamos debaixo da glória de Deus, da unção de Deus. Olha para mim. E é esse lugar que nós temos que habitar. Só que amanhã, diga para o seu irmão, amanhã, eu tenho uma notícia para você, diga para ele, eu tenho uma notícia muito boa para você. Diga, eu tenho uma linda notícia para você. Ei, tira um retrato meu aqui, um retrato. Quem é que está tirando o retrato? Cadê a mulher do retrato? Rapaz, eu fui só pegar a palavra, o povo foi embora. A turma da mídia, a turma do retrato, sangue de Jesus. Ninguém gosta de mim. Quando César me convida, eu digo, não me chame que o povo lá não gosta de mim. Tu fica insistindo, mas o povo não gosta. Abra cá, irmãos. Diga para o seu irmão, eu tenho uma triste notícia para você. Diga, eu tenho uma triste notícia para você. Diga, amanhã é segunda-feira. Diga para o seu irmão, eu vou lembrar você, que amanhã é segunda-feira. Vai tirar foto aqui? Olha a Maria. A Maria ainda gosta de mim. Vai, Maria, bem bonita. Bonita igual eu, Maria. Obrigado, Maria. Diga para o seu irmão, amanhã começa o jejum, começa o regime, obrigado. O Simão Sá está dizendo aqui que é a cidade de Nazaré, né? Que onde Jesus não conseguiu fazer milagre, obrigado. Então vamos lá, amanhã começa a academia, começa o regime, começa tudo de ruim, irmão, né? Primeiro já começa acordando cedo. E eu vou orar para estar chovendo bem muito. Que é para você ter mais dificuldade ainda de acordar. Mas é para você entender o que nós estamos pregando. Esses 3 dias aqui foram gloriosos. Mas ainda vai ser, que ainda tem mais coisa. O melhor é no último dia da festa. Hoje à tarde vai ser o melhor dia. Quem crê nisso? Vai ter mais unção, mais glória. Mas quem crê nisso? Então vai ser a melhor cobra, Capes. Só que amanhã é segunda-feira. Pergunta para o teu irmão se ele já entendeu o recado. A gente volta para a realidade. A gente volta para os confrontos. A gente volta para os aborrecimentos. Quem está me ouvindo, irmãos? A gente volta para aquele trabalho que tem aqueles amigos chatos que querem porque querem ver o nosso fim. A gente vai ter que dirigir num trânsito onde as pessoas do nada se levantam com uma faca na mão. Eu vou cortar teu pescoço, infeliz, filho de Belial, fariseu.
É porque não pode falar outras palavras, né? Mas olha cá. Então, como eu vou estar amanhã, depois dessa experiência aqui? Eu vou estar cheio do Espírito Santo. Eu vou ter a medida do Espírito Santo. Eu vou ter a unção do Espírito Santo. Então deixa eu só contrapor aqui para a gente começar a caminhar para o fim. Olha para cá. Eu falei de Atos 19, quando começou a igreja. E a coisa que Paulo mais ensina para o povo que está começando a igreja, para os 12, só para terminar, olha para cá, é que sem o Espírito Santo eles não vão conseguir fazer a obra. É que sem o Espírito Santo eles não vão conseguir pregar o Evangelho. É que sem, olha para cá, irmãos, o que tinha de endemoniado naquela cidade de Éfeso, era tanto profetisa do diabo, de Satanás, era uma guerra direta contra o inferno. E o Paulo chama os 12, vocês aceitaram Jesus, quer pregar o Evangelho? Pois sabem vocês, se não tiver cheio do Espírito Santo, não dá para fazer a obra. Vocês vão confrontar com o inferno, vocês vão enfrentar o diabo, vocês vão enfrentar feiticeiros, pessoas odiosas, mas se tiverem cheio da unção, a obra vai ser feita. E foi tão bem feita que Éfeso se tornou a igreja sede de todas as igrejas da Ásia. Era ela que mandava oferta, era ela que mandava missionários, era ela que levou o evangelho para toda a Ásia. Começou em Éfeso, com 12 homens cheios do Espírito Santo. Isso lá no começo. Agora está no fim, para a gente contrapor. Lá em Atos 19 é o começo. Agora Efésios capítulo 4, 3. Paulo está orando pela igreja. E nessa oração ele diz, eu me coloco de joelhos. E eu não li os outros versículos, mas se você ler, ele fala assim, o versículo 16. Eu quero que vocês sejam fortalecidos com o poder de Deus, no seu espírito, no homem interior. Porque os desafios lá fora, irmãos, são muitos. Irmãos, nunca foi tão difícil conviver com pessoas como nesses dias. A gente, quando não tem nada para fazer, aquele momento de relax, a gente fica passando os vídeos no celular. Olhe para cá, irmãos, o que tem de multidão de gente amando o bicho, nada contra os bichos, porque eu tenho um gato lá em casa e a prova está aqui, ó. Essa foi a última vez que eu tentei abraçar ele. Eu disse, maldito, eu te tirei da rua, eu te dou comida, te dou amor, tu dorme em casa quando está chovendo, tu dá marranha. Nada contra os bichos. Olha lá. Mas se você for para a internet, as pessoas estão adorando, amando, investindo, acreditando mais em bichos do que em seres humanos. Nunca se viu tanto investimento, tanto rasga-seda, tanto carinho, tanto amor. E quando você vai ler os comentários, eu vou só resumir os comentários. Se você juntando tudo, botando uma panela, cozinhando, vai dar um. Ninguém acredita mais em ninguém. Ninguém gosta mais de ninguém. Ser humano é tudo falso, é tudo mentiroso. Ser humano não presta, ser humano é uma desgraça. Ser humano... Quem está entendendo o que eu estou falando? É ou não é? Quem lê e acompanha, é essa a ideia. Por quê, pastor? Porque nunca vivemos um tempo de tanto conflito como nesses dias. Como nesse tempo. Aonde pessoas estão perdendo os seus valores. E eu não queria entrar no mérito da questão, né? Aonde amar, eu não queria entrar nesse mérito, mas você vai entender. Aonde amar, perdoar, tolerar, suportar, abençoar, socorrer, ajudar, virou coisa obsoleta. É cada um por si, o resto que se lixe. Né? Pouca farinha só dá para o meu pirão, o resto morra de fome. E está virando esse negócio. Paulo chama eles e diz, vem cá, eu vou orar por vocês, para que vocês sejam fortalecidos no homem interior, pelo poder de Deus, para que habite em vocês, no coração de vocês, o amor de Deus. Porque é o poder do Espírito Santo, é o poder da palavra, é o poder do amor, é o poder de Deus que dentro de vocês vai fazer Deus agir, vai fazer Deus mover, vai fazer Deus operar. Porque, irmãos, olha, agindo Deus, quem impedirá? Ei, irmão, olha, Deus jamais vai agir se não for por propósito, se não for por alvos, se não for para realizar. Olha, Deus só age para estabelecer o que Ele quer e a vontade dEle. Não pense que Deus vai agir para realizar os seus sonhos. Caia na real, não faz isso não.
Porque até os sonhos que Deus realiza para você, Ele só realiza se os teus sonhos glorificarem a Ele. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Né, Deus vai realizar meu sonho, vai. Se o seu sonho for o sonho dEle. Se o seu sonho vai glorificar a Ele. Porque Deus só trabalha nessa terra, Deus só age nessa terra com uma função, irmãos: salvar os homens, libertar os homens, levar os homens para a eternidade. Agora, por favor, pregue para mim. Eu estou mentindo, irmãos? Qual é a outra razão de Deus agir nessa terra? Me diga. Deus quer ouro dessa terra? Deus quer petróleo dessa terra? Deus quer pré-sal dessa terra? O que é que Deus quer dessa terra, irmãos? A igreja. Ele quer pessoas transformadas. Não é assim, Sátiro? É ou não é? Ele quer pessoas libertas. Então Deus pode te dar toda a riqueza dessa terra. E se Ele te der, só tem uma finalidade: use essa riqueza para glorificar o meu nome. Use essa riqueza abençoando pessoas. Use essa riqueza ganhando almas. Use essa riqueza. Então vamos lá. O poder de Deus opera em mim, na minha alma, na minha vida. Para quê? Para fazer a diferença. Para glorificar o nome de Deus. Para dar testemunho. Para fazer a obra de Deus nessa terra. Agora vamos lá. Deus age, Deus opera, sim, mas de acordo, de conformidade. Então eu vou me abastecer. Irmãos, um carro não anda sem gasolina. Eu quero ser usado por Deus. Eu quero ganhar alma. Eu quero discipular. Eu quero fazer a obra. Então vamos lá. Eu quero pelo menos ser um cristão que eu consiga suportar os meus colegas de trabalho. Que eu consiga me relacionar com meu marido, que é tão difícil. Que eu consiga responder as questões da vida. Eu dei 2 exemplos, não concluí. E a gente precisa estar preparado, irmãos. Porque a gente está sendo pego de surpresa pelas pessoas que estão... Irmãos, eu até brinquei com a menina lá. Porque você chega lá, está cheio de cordão para autismo. Pastor César, irmão, pastor João, pastor R. Filho, eu tenho feito essa pergunta: quem da nossa geração, doutor Cláudio Lozano, quem da nossa geração lá atrás ouviu esse nome autismo? Égila. E é porque eu não sei falar o resto. Um dia desse uma moça chegou para mim: pastor, eu estou com TDAH, DI. Minha filha, você está com o alfabeto todinho. É TDAH, é HD, HT, DHIM, não sei o que. É tanta desgraça nessa geração, irmão, que nunca teve. Está dando até confusão. Porque tem gente que vai lá e fala besteira. Isso aí a gente tratava era com peia. Botava o menino no canto, no milho lá. Dobra o joelho no milho, o menino saia de lá curado. Hoje é um monte de... Mas sabe o que é isso, irmãos? É uma influência satânica, maligna. É a última geração. Mas a igreja é a geração do Espírito Santo. A igreja é a geração da unção. A igreja é a geração da glória. Agora, esse poder vai agir se ele estiver no homem interior, se ele estiver dentro de nós. É por isso que tem aquela mensagem da lamparina, do azeite, que o importante não é a lamparina. Olha para o seu irmão, diga assim: você é muito importante, diga. Diga, você é muito importante, diga. Porque você é a lamparina. Diga, você é a lamparina. Diga, mas mais importante que a lamparina é o azeite que está dentro da lâmpada. A lamparina não serve para nada, irmão, sem o azeite. É o azeite que faz a diferença. É o azeite que dá o calor, que dá a luz, que ilumina, que esclarece, que revela. Então todo mundo é lamparina. Quem é lamparina? Todo mundo é lamparina. Não era 10 virgens, era ou não era? As 10 estavam no mesmo lugar, tinham a mesma promessa, iam para o mesmo casamento, estavam esperando o mesmo noivo, eram lamparina. Mas quem foi que fez a diferença? O azeite. Então olha para o teu irmão e diga assim: sem o azeite, diga, você é só uma lamparina. Diga, sem o azeite, você é só uma lamparina. Irmão, se eu desligar o ventilador e a lâmpada que está aqui é o pastor Sás que faz, bota um ventilador aqui, não era para revelar os bastidores. Mas quem é do tempo do Renato Aragão, a gente revela, né? É um ventilador soprando aqui com uma luz aqui. Então, se eu desligar o ventilador e apagar a luz, o que é que vai acontecer com esse pano aqui, irmão? Então olha para o teu irmão e diga assim: sem o azeite, você é só uma lamparina. Então está dizendo aqui, ó: eu vou agir além daquilo que vocês pensam, imaginam ou desejam, mas é de acordo com o poder que tem dentro de você.
Se tem poder, eu vou agir. Se não tem, não tem conversa. Não tem acordo. Amém? Chama os meninos aí para te cantar uma canção. E eu quero cantar uma canção para a gente terminar. Olhe para mim aqui, ó. Quem está ouvindo a palavra, irmãos? Pastor César, um homem de Deus, está recebendo as melhores e maiores visões de Deus. Tem feito aqui nessa igreja só a vontade de Deus. Tem convocado vocês para seminários, para orações, para palestra, para, como é o nome do, tem um nome aqui, como é? Conferência. São vários nomes, a gente usa conferência, congresso, encontro com Deus, e são outros nomes. Vigília. Mas todos só têm um propósito. Qual? Vamos nos encher de Deus, porque nós estamos vivendo numa geração que vive nas trevas, irmãos, que anda nas trevas. As pessoas estão doentes, perturbadas, se matando. Na minha época, a gente dizia que o camarada matava o outro por causa de um tênis. Isso já faz uns 100 anos. Quem está entendendo o que eu estou falando? Agora se mata por muito menos. Na minha época era pelo um tênis. O tênis já está bem depois do Cabo da Boa Esperança. Olha aí, apaguei o fogo. Meu Deus do céu. Está vendo? Eu disse para vocês, ó. Ainda bem que eu sei fazer fogo. E não me queimo. Então, olha cá, irmãos. Eu concluindo aqui o raciocínio, aproveite todo o investimento que está sendo feito na vida de vocês. Pastor, mas a gente ficou 3 dias, esse final de semana ninguém foi para a praia, ninguém foi. Irmão, vocês estão aqui recebendo o melhor azeite, o que tem de mais importante, porque é isso que vai manter vocês na presença de Deus, é isso que vai fazer você vencer o pecado, é isso que vai fazer você conviver com as pessoas chatas, endemoniadas, perturbadas, que você encontra na segunda-feira. Quem está entendendo, irmãos? Sem esse tempo aqui, não dá para começar a segunda-feira. Vocês entenderam a mensagem da segunda? O sangue de Jesus está repreendido. Você está vendo que não chegou nem segunda, eu já estou enfrentando aqui. Então, irmãos, sem essa unção, sem essa glória, eu vou repetir, ó. Deus é poderoso para fazer infinitamente, além do que pensamos, pedimos, queremos, desejamos. Mas nunca esqueça disso, de acordo com o poder que opera em nós. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé. Segura na mão do teu irmão. É o microfone? O microfone está descarregando. A turma do som aí estão pedindo aqui um suporte. Ei, som. Som. Aqui. Ei, som. Oi. Oi, som. Ei. Oi. Pega na mão do seu irmão. Olha para ele. Ei, voltou de novo. É a tribulação medonha. E ele com essa barba. A coceira aqui. Olha cá. Diga para o seu irmão, diga na segunda-feira. Perto da mão dele, diga na segunda-feira. Você vai acordar e vai declarar Bereshit, Bará, Elohim. Mais alto. Mais alto. Mais alto. Aplauda esse Deus maravilhoso. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus, canta igreja,
valores. Quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Aleluia. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, me arrependo. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Bereshit, Bereshit. Deus é poderoso para fazer muito mais, infinitamente mais, segundo o seu poder que está dentro de mim, que habita em mim, que opera em mim, que realiza em mim. Então eu vou buscar esse poder, eu vou me encher desse poder, eu vou me revestir desse poder. Na segunda-feira nós vamos vencer o diabo. Na segunda-feira nós vamos vencer o inimigo. Na segunda-feira nós vamos enfrentar o inferno. Na segunda-feira nós seremos abençoados, vitoriosos, cheios da glória do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever. Canta aí para Jesus, mas canta com o coração, faz uma oração. Eu quero reconstruir. Vou regressar. Primeiras obras, Senhor. Aleluia. Eu me arrependo, me arrependo, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero ao primeiro amor. Glória a Deus. Irmãos, como é a conclusão dessa parte da manhã, eu queria convidar você que na segunda-feira quer declarar Bereshit bara Elohim, que você viesse aqui na frente para nós orar. Nós vamos encerrar esse momento aqui nos enchendo do azeite, da glória, da unção. Você pode vir para cá? Você que quer vencer as adversidades, você que quer ter glória, unção, poder para envergonhar o inimigo, para conquistar as suas vitórias, para que Deus realize o sonho dele na sua vida, vem para cá para nós orarmos. Quando você chegar aqui, curve a sua cabeça, feche os seus olhos e comece a apresentar a tua vida diante de Deus. Diga a Deus: eu preciso dessa unção, eu preciso dessa glória, eu preciso dessa porção, dessa medida. Eu preciso vencer os meus temores, eu preciso vencer os meus medos, eu preciso avançar, conquistar, crescer. Eu preciso, Senhor, ganhar almas, dar testemunhos, luzir nas trevas. Eu preciso sonhar, crescer, prosperar. Fala com Deus, apresenta a tua vida.